nesse ponto aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Ou já crio uma classe separada? Acho que eu já vou criar uma classe. Vamos criar aqui, depois a gente separa ela, para a gente poder ser mais ágil aqui. Então, vamos imaginar, né, uma estrutura de dados que eu possa adicionar elementos, que eu posso pegar um elemento dentro daquela lista e que eu consigo descobrir qual o tamanho daquela lista, né? Igual a lista que vocês provavelmente utilizaram para fazer aquele exercício da rede social. Para não dar conflito aqui, e nem ter que ficar especificando os pacotes, eu vou chamar de mylist aqui. Diferente. Então, o que teria essa minha lista? Externamente, eu preciso ter alguns métodos básicos. Seria void add, adiciono um elemento aqui dentro. Eu vou adicionar um elemento de que tipo? Vou trabalhar inicialmente com strings aqui. Eu vou adicionar um elemento. Eu posso também pegar um elemento, né? Posso pegar um elemento, aí eu vou chamar, vai retornar uma string, né? E eu vou usar o mesmo nome lá da lista que a gente trabalha já, int pos. Então, pega um elemento aqui. Implementar ainda, né? É que eu tenho que implementar ainda. E eu vou também, eu preciso também saber quantos elementos que tem nessa minha lista para poder percorrer ela, né? Então, int size. Então, somente aqui vou retornar 0. Aqui, retornar vazia. E eu não preciso preocupar. Mas como que eu vou implementar, né, isso aqui? Então, aqui eu já poderia, por exemplo, lançar um objeto mylist, lista, do tipo new, que recebe new mylist. Né? Posso fazer operações nela, né? Lista, então a ideia é poder fazer tipo lista.add João, lista add Maria, lista add José. Depois eu quero poder percorrer, né, essa minha lista. Está reclamando aqui do mylist. Ah, eu botei com Y aqui, nada a ver, né? Depois eu posso percorrer essa minha lista, né? Pode percorrer usando um fork básico e menor do que lista.size e mais. Então, isso aqui é a minha aplicação cliente. Como é que a minha aplicação cliente quer trabalhar? Então, ela quer pegar isso aqui agora e imprimir listas.get i, né? Obviamente, esse código não tem nada para ser feito aqui, né? Porque não está implementado, né? Essas operações. Obrigado, Gabriel. Depois eu vi aí que tava, o list estava com um Y ali, nada a ver. Então, como que eu vou implementar essa lista? Né? O que eu tenho no Java? Eu tenho um array. Então, uma solução inicial seria, eu vou implementar esse elemento aqui com um array. Então, eu vou usar aqui um private, né? Então, essa parte que é privada, né? Eu não quero que a aplicação cliente, minha aplicação cliente tem que usar essas operações aqui. Tem que ter acesso aos dados da minha lista. Então, eu vou ter aqui quem? Ele vai ser um array de strings. Vai ser um array de strings. E aí eu preciso inicializar, né, esse meu array de strings. Então, eu vou criar um construtor aqui, public mylist. Nesse construtor, o que eu faço? Eu vou inicializar esse meu array aqui com tamanho, né? Que tamanho? Tem que definir o tamanho máximo, que seria a quantidade máxima de elementos
né, que pode ter esse meu vetor. Vou colocar aqui private int max, começar com, sei lá, 10. Eu posso adicionar até 10 elementos nessa minha lista. Então, como eu falei com vocês, é uma estrutura de dados contígua, né, estática, eu tenho que definir o tamanho dela. Depois que eu definir o tamanho dela, eu não consigo aumentar o array. O array em si eu não consigo aumentar. Para adicionar elementos, né, observe que eu quero adicionar, eu vou estar adicionando, não estou dizendo qual posição, né? Então, eu vou imaginar que eu criei lá uma estrutura que pode armazenar até 10 elementos, né? Eu vou estar adicionando sempre no fim, né, dessa minha lista, né? Então, o primeiro elemento que eu adicionar, se eu adicionar, por exemplo, pensar em números aqui que é mais fácil, o 10 que eu vou adicionar na posição 3, por exemplo, assim sucessivamente, eu vou adicionando novos elementos aí dentro desse meu array. Então, eu preciso desse controle, né? Qual a posição que eu vou adicionar? Então, posição inicialmente, a posição inicial vai ser a posição 0. O private também, né? Eu não posso expor essas variáveis aqui, né, para o cliente. Então, para adicionar, onde que eu vou adicionar? Eu vou adicionar em elementos pós, né? Pós inicialmente é 0. E eu vou usar já aqui o operador pós-incremento, né? Porque depois que ele adicionar, ele já vai estar incrementando pós para mim. Eu teria que fazer essas duas coisas, adicionar e incrementar. Então, eu já vou colocar aqui numa única linha e vou adicionar o elemento E. Para pegar o elemento, eu vou pegar o elemento em que posição, em que local? Em elementos, posição pós. Aí, teoricamente, agora, eu falta o size, né? E qual que é o meu tamanho? Meu tamanho é o pós mais um. Então, eu adicionei. O pós sempre está apontando para a próxima, né? Então, basta eu retornar o pós aqui, porque no primeiro momento o pós é 0. Eu adicionei um elemento, o pós passa a ser 1, né? E aí vai coincidir aí com o tamanho. Então, aqui, teoricamente, deve funcionar. Imprimiu lá João, Maria e José. E aí eu tenho o código aqui. Vocês entenderam esse código aqui, pessoal? Novamente, a gente está Professor, vendo... por que que o pote sempre botando pro próximo mesmo? A necessidade dele ficar fazendo isso. Ah, por quê? Né? Porque isso aqui, eu não estou usando aquela lista, eu estou criando a lista. Vamos imaginar que o Java não tivesse coleções de lista, né, e eu estou implementando. Então, eu estou considerando que o pós, o que é o pós? O pós é como se eu estivesse marcando aonde que eu vou adicionar um elemento. Então, no primeiro momento, o pós é 0. Eu adicionei o 10 aqui. Né? Então, agora, o pós ele já está apontando para a segunda posição. Quando eu adicionar o próximo elemento, e ao mesmo tempo, por exemplo, agora eu adicionei 2 elementos, né? Ele está apontando aqui, olha, para o 2. Então, eu posso retornar simplesmente o pós, que o pós é o tamanho, né? Acaba marcando também a quantidade de elementos que tem ali naquele momento. Eu tenho 2 elementos ali naquele momento, mas o próximo elemento adicionado, o terceiro elemento vai estar na Professor, posição para mim 2. tá travando bastante sua Para voz, eu visualizar? ouvi poucas coisas. Tá. Pra mim Tá tá baixo, pessoal? travando bastante. Ah, Para os tá demais, como é que travando de tá? vez em quando, professor. Deixa eu tentar falar mais alto e mais devagar, né? Porque aí, às vezes quando trava dá tempo. A internet aqui talvez esteja dando problema aqui.
Tá, então vamos tentar seguir aqui, né? O pós é minha estratégia para poder demarcar aí o elemento que vai ser adicionado, né? E também acaba se o max é 2, eu estou alocando um array de apenas duas posições, posição 0, posição 1. Né? E observe que eu estou tentando adicionar o terceiro elemento aqui. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Quando eu tentar adicionar o terceiro elemento. Entenderam a pergunta, pessoal? Conseguiram escutar? Professor, repete, por favor, professor. Isso está ruim então mesmo, né? Aqui eu defini o max como 2, né? O max aqui é usado na hora que eu instancio um array. Então, eu estou instanciando um array de duas posições. Porém, lá na minha aplicação cliente, eu estou adicionando 3 elementos. O que vai acontecer? Ah, tá. Na hora, deixa eu ver ali no ADD. Vai dar aquela exceção do Java, né? Index out of bounds. Certo. Então, vamos ver aqui. Que o pós vai estar no index No 2, 2, né? e ele só vai até 1. Isso. Então, vamos rodar, né? Aí apareceu lá o exception thread, array index out of bound exception. Né? Então, eu estou tentando adicionar um elemento além, né? Linguagens como C e C++, ele ia tentar adicionar lá, né? Se estivesse invadindo memória, problema, né? Mas o Java, ele se protege disso. Então, o array do Java não é exatamente igual ao array do C e C++. Ele tem essa informação de... Não posso aumentar essa estrutura, né, em tempo de execução. Eu não posso aumentar os elementos. Né? Só que eu tenho um problema aqui, na hora de adicionar, né, então, se o pós, o elemento, for maior do que o max, maior ou igual, né, ele vai estar com 2, se ele for maior ou igual, eu tenho aqui um problema. Tem aqui um problema aqui. Não posso, né? Poderia até testar se o pós é igual, né? Porque, na verdade, eu não posso deixar ele ser maior de jeito nenhum. Se o pós é igual a max, eu não posso mais simplesmente adicionar elementos. Qual solução que eu poderia ter aqui? Sem, né, definir aqui em tempo, estaticamente, tentar botar o número. Eu quero mostrar aqui com 2, né, para a gente poder ver um exemplo rodando aqui. Eu posso colocar 100 aqui. Né? Se eu coloco 100, tento adicionar o 101 elemento, vai dar problema. Então, como é que a gente resolve esse problema aqui? Eu quero ter uma lista dinâmica aqui, né? O cliente, ele quer usar essa lista como se ela fosse dinâmica. Eu não quero me preocupar aqui no cliente em alocar memória, definir o espaço exato para poder armazenar esses elementos. Como é que eu poderia resolver esse problema? Então, o meu elemento aqui, sim. Eu tenho Eu ia espaço falar apenas que para 2. a gente tem que tomar algumas. Tem que ver como é que vai implementar, né? Cabe a nossa decisão. Se ele vai inserir, né? Se ele não vai fazer nada simplesmente, ou se ele vai aumentar o tamanho do array, né? Certo. E como é que ele aumenta o tamanho do array? Tem como ele aumentar elementos?
Não tem, né? O Java não permite. Aí teria que criar um outro array, Isso, copiar os elementos do antigo para o novo, e daí consegue isso, adicionar o elemento. isso. E aí, Professor, pessoal, diga. se a gente colocasse a variável max como, sei lá, um contador, algo do tipo, não estaria aumentando o array? Não, não. Se o max, por exemplo, se eu estivesse alterando o max aqui, o que vai acontecer? O max ele só foi usado nesse momento aqui, olha. Né? Na hora que eu aloquei o array. Eu não uso o max depois. O max não é tipo, eu vou aumentando o max e eu estou aumentando automaticamente o array. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que alocar. Né? Mas a questão é essa, porque eu tenho essa estrutura com apenas 2 elementos, eu quero aumentar ela, significa criar uma nova área. E isso, pessoal, tem que ficar claro que isso não é o Java não permite. Né? É esse tipo de estrutura de dados. Né? O array, essa estrutura de dados contígua, ela funciona exatamente dessa maneira. Você aloca uma área contígua de memória. Como é uma área contígua, eu não posso aumentar ela porque aqui na frente já tem elementos. Não, se eu altero a max, ele não cria um novo array. Ele não cria um novo array. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar simplesmente, max agora é igual a max vezes 2, por exemplo. E achar que aqui só isso resolve o problema. Né? O que vai acontecer é que ele vai tentar adicionar lá o max, né, e vai dar o mesmo problema de exceção. Né? Vai ser lançada a mesma exceção. Porque o elementos, ele não foi alterado. Ele não foi alterado. Então não adianta Professor, mexer apenas no max. Diga. e se tivesse um contador que sempre que chegasse no limite, ele criasse uma nova lista, não, nova array, e botasse um indicador para pular para o novo array, tipo, as posições. Mais ou menos isso, né? Mas essa solução que você está pensando aí, tem até uma solução sofisticada que trabalha um pouco com isso aí. Eu vou tentar mostrar uma outra solução aqui primeiro. Porque o array em si, ele não tem nenhum ponteiro, nada para indicar, por exemplo, acabou esse array, agora eu vou começar a contar para outro array. Não tem como. Então, a solução que é dada para esse tipo de problema é o que o Willoughby falou. A gente tem que criar uma nova área, né? Então vou criar agora uma nova área aqui. String, sei lá, aux aqui. Qual que vai ser o tamanho dessa área, né? Acho que fica do lado do string, né? Sempre esqueço. Qual que vai ser o tamanho dessa nova área? Eu posso usar o max agora. Eu vou ficar dobrando. Vamos imaginar que a minha estratégia vai ser sempre dobrar a área atual. Né? Então, eu vou dobrar a área atual e vou criar uma nova área que eu dobro. Né? Então, new string tamanho max. Observe que agora o max foi atualizado. Né? Então, o max é 4. Então, ele vai estar alocando para 4 agora. Aloquei essa nova área. Eu posso agora falar que elementos... Eu preciso agora copiar, né? Primeiro os dados, né? Antes de fazer a atribuição, eu preciso copiar os dados. Então, eu vou for int i, aquele mesmo código lá, i menor do que pos, i menor do que pos, aqui eu posso usar a variável mesmo aqui, i mais, ops, i mais. Aqui dentro, o que eu faço? Aux, na posição i, recebe elementos na posição i. E aí, agora que eu já copiei os valores, então tinha aqui, vamos imaginar que eram valores inteiros, 10 e 20. Eu copiei o 10 e o 20 para cá, agora eu posso fazer elementos é igual a aux. Agora, a minha estrutura elementos, a variável elementos que apontava para cá,
ela vai apontar para essa nova área aqui. E professor, não deveria ser pós menos 1? Pós menos 1. Não, ele é menor, né? Menor do que pós. Então, o I vai variar entre 0 e, por exemplo, eu posso imaginar que o pós é 2, né? O pós é 2, por exemplo, nesse caso. Então, ele vai No variar caso, de pós 0 é a 1. 2. Aí vai dizer. De 0 a 1. Aí quando chegar no 2 não vai dar problema no elementos. Não, o I não vai chegar, assim, não vai adicionar o elemento Ah, é 2 verdade, é aqui. menor, né? É Sim, de menor. fato. Se fosse menor ou igual, aí teria problema. E aí, o que vai acontecer com essa área aqui, pessoal, que foi criada antes? Eu simplesmente falei que elementos agora aponta para essa nova área. O que vai acontecer com essa área aqui? O coletor de lixo, né? É esperado que o coletor de lixo apague, né? Em algum momento o coletor de lixo vai rodar e vai apagar essa área para mim. Se eu tivesse no C e C++, eu teria que explicitamente mandar apagar essa área aqui, dar o delete dessa área. Então, agora a ideia é que funcione, né? Que funcione esse código lá, olhando aqui pelo lado do cliente, né? Então, lado do cliente aqui. Então, olha lá, João, Maria e José. Ele adicionou os 3 elementos e funcionou. Se eu tentar adicionar Marcos, Daniel. Aqui ele vai ter executado novamente aquela operação lá, né? Então, vou estar só para a gente não ter que fazer o debug, result, redimensionando. Ele chamou 2 vezes, não, só quando ele entrar para redimensionar, né? Redimensionando aqui. A gente ver. Tem que rodar por aqui mesmo. Run. Tá lá, redimensionando, redimensionando. Então, dois momentos eu tive que redimensionar a minha estrutura para poder armazenar mais elementos. Só que agora, por exemplo, o max era 2, foi para 4, o max agora é 8, né? Então, posso adicionar até 8 elementos sem ter que redimensionar novamente. Né? Então, para o cliente, observe que para o cliente aqui, ele imagina essa lista como uma lista dinâmica, né? Ela é dinâmica. Mas, para a implementação, a gente está usando um array que é estático, só que eu estou tendo que manipular esse elemento para, todo momento que extrapolar o tamanho, eu tenho que redimensionar. Né? E aí a estratégia que eu faço isso, por exemplo, se eu multiplico por 2, ou sei lá, se eu elevo a 2, né? Sei lá, tiro o quadrado de max, como é que eu vou incrementar esse elemento? É um critério de projeto, né? E dependendo da escolha, vai ter um impacto, né? Porque toda vez que eu entro nesse if aqui, eu tenho um custo computacional aqui acontecendo, né? Que eu vou ter que estar criando uma nova área de memória, copiando os elementos aqui. Então, aqui eu sempre vou ter uma complexidade linear aqui. Se eu tiver um vetor lá de tamanho 1000 e vou agora passar para 2000, eu vou ter que estar criando um novo elemento de 2000 e copiando 1000 elementos para ele. Mas, a gente vai ver, quando a gente está usando um array list, é algo parecido com isso aqui. Não sei se ele tem alguma otimização ali, mas é basicamente isso. Né? E aqui a gente tem um outro problema, né? Se a gente quisesse remover um elemento, por exemplo, se eu tenho lá, então eu fui adicionando os elementos. Então o 10 ele adicionou na primeira posição, adicionei o 20, eu adicionei o 30. Eu quero remover o primeiro elemento, eu quero remover esse elemento aqui. Esse aqui está na posição 0, aqui está na posição 1, aqui está na posição 2. Como é que eu vou fazer para remover esse elemento aqui? Porque eu quero remover esse elemento, e aí, quando eu remover esse elemento, a minha configuração do meu array deveria ser o 20 agora é o primeiro, e o 30 é o segundo elemento. Para remover esse elemento aqui, o que eu vou ter que fazer no meu código? Eu vou ter que copiar, né? Esse cara para cá e esse 30 para cá.
Entenderam aqui, pessoal? Se eu quisesse remover, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma operação aqui, public, move, int, pos. Eu quero remover o elemento numa posição tal, né? Public void, né? Move da lista mesmo, só tira aquele elemento da lista, né? Então, como é que eu vou fazer esse código aqui? Então, i é igual a 0. Pode botar aí igual após, né, professor? Acho que i é igual a pos, né? Porque posso fazer algo do tipo, né? Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero remover esse elemento, o 2, por exemplo, né? O meu... eu tenho que ter cuidado aqui, né, pessoal, que eu tenho um pos... É ruim, eu vou até mudar esse nome aqui. Sei lá, vou chamar isso aqui de top. Acho que vou mudar isso aqui. Ali não tem problema, porque ele vai estar usando o parâmetro, né? Parâmetro ali, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um pos, esse pos, eu posso querer achar que eu estou querendo pegar o outro, né? Aqui, por exemplo, podia estar usando size, que eu já estaria mais resguardado aqui, né? Aqui eu não tinha o pos aqui como entrada. Mas, às vezes, mesmo funcionando correto, né, como esperado, pode trazer uma confusão, né, se eu estou tratando desse pos ou do pos aqui do elemento. Vou resguardar, vou tirar esse cara aqui. Então, ele vai receber aqui o pos que está vindo aqui nesse cara, então, é como se, eu quero remover aqui, vamos pegar 10, 20, 30, 40 e 50. Eu tenho esses elementos todos. Eu quero, então, pegar o 40 e jogar para cá, e o 50 jogar para cá, né? Então, eu posso, de fato, começar com pos, né? E aqui seria o size. E mais. E aí, o que eu faço aqui? Eu faço o elementos na posição i, né? Vai receber quem? Elementos na posição i mais 1. Então, aqui eu vou ter que parar no menor que... Eu tenho que parar aqui no 3, né? Parar aqui no 3. Dá certo assim? Então, F9. E eu vou 0, 1, 2. Eu quero apagar o José. Então, lista, ponto, remove, por exemplo, 2. Eu vou mandar... só que agora eu tenho que decrementar também. Estava esquecendo de decrementar o top, né? Removi um cara. Então, top, menos. Vamos ver aqui se vai dar certo. Run. Acho que eu vou mandar imprimir aqui um... Então, no primeiro momento, eu imprimi João, Maria, José, Marcos e Daniel. Agora, João, Maria, Marcos e Daniel. Então, eu removi, né, o José. Mas observe que eu tive um custo aqui, né? Um custo. Então, para remover o primeiro elemento, né, aí o meu I vai estar inicializando com 0 aqui, por exemplo. Eu vou estar tendo que mover todo mundo para uma nova posição. Então, né,
Como que vai ser implementado esses elementos, vai ter um impacto aqui, né? Vai ter um impacto. Beleza, né? Essa é uma implementação possível, né? Usando uma estrutura de dados contígua. Uma outra implementação que eu quero fazer aqui ainda, acho que dá tempo, é usando uma estrutura de dados encadeada. Eu vou comentar essa aqui, depois a gente quebra ela, coloca ela nos arquivos separados. Vou fazer a mesma implementação, só que agora eu vou usar uma estrutura de dados encadeada. Então, a estrutura de dados encadeada, qual que é a ideia? A minha lista, ela vai apontar para um nodo aqui, onde que eu vou ter um elemento, e vou ter um ponteiro para outro nodo, onde eu vou ter um elemento, e vai até uma hora apontar para ninguém, né? Isso é uma estrutura de dados encadeada. Essa estrutura de dados encadeada, então eu vou estar usando agora outros elementos. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, o meu ADD vai ser diferente, todas as implementações aqui vão ser diferentes, né? Eu vou continuar aqui com o mesmo código, mas com os mesmos métodos, né? Porém, eu vou ter uma implementação diferente aqui. Então, para começar, eu vou ter uma estrutura de dados para armazenar esses dados, esse nodo, né? Eu poderia colocar ele aqui, mas eu vou criar uma outra classe. Uma classe node aqui. Essa classe node, ela vai ter dois elementos, né? Um elemento string, o elemento mesmo, né? O que está armazenando, né? E eu vou criar também um node next, que é o próximo elemento. Então, observe que ela é uma estrutura de dados recursiva, né? Ela tem um elemento e tem um node next. Como esse node, eu não quero que ninguém use esse node fora da lista, ele é usado bem no contexto da lista, eu posso declarar essa classe dentro da minha classe. Então, já eu chamo isso de classes alinhadas, né? Eu posso ter uma classe definida dentro de outra classe. Né? Mas eu não quero que ninguém use essa classe. Né? Ela vai estar aqui dentro. Acho que eu posso botar ela aqui como private. Ninguém vai usar ela fora do contexto da MyList. Ela é usada aqui dentro. Eu vou ter aqui, então, um private. Preciso de um ponteiro apontando para a primeira posição da lista. Então, para facilitar aqui, eu quero que a minha lista aponte para o primeiro elemento. E eu quero que ela aponte também para o último elemento. Fica mais fácil para poder adicionar um novo elemento. Eu sempre vou adicionar no final. Né? Então, eu vou ter dois ponteiros aqui. Um private node first e um private node last. Né? Node last. Adicionar no final. Aqui eu vou criar um construtor aqui, né, dos nodos, public node in next, um elemento igual a e next igual a n. Que tá reclamando? Ah, não, eu não coloquei tipo, né? Estou achando que é o quê? Java? Python. Aqui é string, né? E aqui é node. Então, o meu MyList, quando eu instanciar o MyList, eu não preciso, por enquanto, fazer nada aqui. Na hora que eu adicionar um elemento, né, o que eu vou fazer? Se o meu first, ou meu last, o first mesmo, tanto faz. Se o meu first for igual a null, ou seja, eu não adicionei nenhum elemento ainda, minha lista está vazia. Ele até fazer a função aqui, isEmpty, né? Se a lista está vazia. Se a minha lista está vazia, o que eu faço? First é igual ao primeiro nó
Eu vou criar o primeiro nó aqui com o elemento. E esse nó aponta para quem? Aponta para nulo. Aponta para ninguém. Então, eu estou criando o meu primeiro nó vazio aqui. Então, first aponta para cá. E o last também é igual a first. Então, no primeiro momento, tanto o primeiro quanto o último são os mesmos caras. Não tem nada que fazer aqui. É new node, né? New node. Se não, ele não é o primeiro elemento, aonde que eu vou adicionar? Eu vou adicionar no final. Né? Então, last, ponto, next. Eu deixei tudo como público mesmo, mas é como o node é só uma classe interna, eu vou deixei tudo como público mesmo. Então, last.next, ou seja, eu vou adicionar agora o próximo elemento, é quem? Node, e null. Então, caso eu já tenha aqui, por exemplo, o first já tem um elemento, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu podia fazer, mas aqui para garantir tem que ser o last mesmo. Last, ele vai apontar agora, ele vai criar um novo elemento aqui, né? Então, ele está apontando para cá agora, né? E ele está apontando para null aqui, new node, né? New node. E agora eu tenho que atualizar o meu last. O meu last é quem? Last.next. Agora o meu que apontava para o último, ele tem que vir para cá agora, apontando para o último elemento. Estão entendendo, pessoal? O áudio está mais ou menos. Estou entendendo, pessoal. Acho que parou de picotar o áudio, pelo menos aqui. Ótimo. Obrigado. Agora, eu vou ter que implementar outras coisas. Né? O ADD, por enquanto, está razoável. Como é que eu vou implementar o get? Eu quero pegar um elemento numa determinada posição. Sendo o primeiro elemento, basta retornar o first. Né? Se fosse o último elemento, basta retornar o last. Mas eu posso passar qualquer elemento aqui. Né? Então, eu vou ter que percorrer minha estrutura para achar esse elemento. Então, eu vou ter que fazer algo do tipo for int i é igual a 0, i menor do que pos, i mais. Eu vou ter que percorrer esse cara. Eu vou, acho que node aux é igual a first, né? O primeiro, igual ao primeiro elemento aqui. Aí, se eu entrar aqui dentro, né, menor, né? Então, se eu entrar aqui dentro, eu faço o que? Aux é igual a aux.next, pego o próximo elemento. Depois disso tudo, eu posso retornar aux.elemento. Seria algo assim. Imagina, se eu colocar um número aqui que não exista, vai dar erro também, tempo de execução. Né? E eu não estou tratando isso, eu deveria tratar, né? Não deixar um pós maior. Move, vamos deixar para depois. E o size? Né? Como é que eu posso retornar o size? Uma implementação possível de retornar o size seria eu percorrer a minha lista até achar o null, né? Só que se eu faço isso, eu tenho um custo computacional N aqui. Toda vez que eu tentar pegar o size, eu vou ter que percorrer todo mundo até chegar aqui. Então, para não ter que fazer isso, eu poderia ter aqui um private int size é igual a 0. E aí, quando eu adiciono um elemento, eu incremento o size. E aqui eu retorno o próprio size. Beleza, acho que já dá para a gente testar aqui o código. Vou comentar essa parte aqui. Ops. Vou comentar essa parte aqui.
O remove ainda não está funcionando, né? Testar essa primeira parte. Run. João, Maria, José, Marcos e Daniel, né? Observe, pessoal, que o cliente aqui, ele não sabe nada do que aconteceu aqui. Teoricamente, ele não saberia nada, né, do que aconteceu aqui. Então, a implementação, né, como, né, que está implementado, não importa para o cliente, né? Ele está acessando apenas os métodos públicos. Ele não está preocupado com a implementação. A forma que está sendo implementada vai ter um impacto na execução do código, com relação à eficiência. Mas, para o cliente, é transparente, né? Para remover um elemento aqui, como é que eu faço para remover um elemento agora? Vamos ver, tem pouco que eu não programo isso. Eu tenho aqui a minha lista, né? Apontando aqui para os elementos. E eu quero, por exemplo, apagar esse cara aqui. Então, o que eu faço aqui? Vamos imaginar aqui que é 0, 1 e 2, né? Então, eu tenho que parar no anterior, né? Eu tenho que fazer esse cara apontar para esse. E aí tem a situação ainda complicada, né? Que eu posso ter... Minha lista pode ser vazia, né? Eu posso ter apenas um único elemento, né? Aí, se eu tenho um único elemento, eu vou remover ele, né? Se o first... Vamos ver como é que eu faço aqui. Mas, vamos imaginar só o caso que ele esteja no meio, só para a gente ver se... que não é o primeiro elemento, nem é o último, não. Vamos ver só o caso do meio, só para a gente ver um exemplo parecido com aquele outro, né? Então, o que eu vou fazer aqui, talvez? Sei lá. Node aux é igual a first. For int i é igual a 0. I menor do que pos. E mais. Então, se eu passo, por exemplo, 1, ele vai entrar aqui uma vez, né? Entrar uma vez e eu vou apontar para cá. Aí, por exemplo, tem implementações, né, a gente faz o node apontar para o anterior também, né? Porque fica mais fácil, eu estando nesse cara, saber quem que apontava para ele, né? Então, uma lista duplamente encadeada, né? Essa nossa lista, ela não é duplamente encadeada, né? Então, essa implementação aqui está ruim, vai ser ruim. Eu vou parar um caso antes aqui, né? Não pode, né? Pode menos 1. Vou parar um caso antes, né? Então vai funcionar, acho que vai funcionar só um caso muito específico, ele está no meio mesmo ali, né? Então, aux é igual a aux.next, né? Então, eu estou parando antes. Se eu estou parando antes, né? Se eu estou parando o anterior, por exemplo, eu vou fazer o aux.next, receber aux.next, né? Pulando mais um. Então, esse aqui vai apontar para o próximo aqui. Eu acho que para esse caso específico aqui, vai funcionar, né? Não funciona para qualquer caso, não. Funciona para qualquer caso. Só para a gente não gastar mais tempo aqui. Deu erro aqui, because aux is null, né? Cadê aux é igual a first? E o size, né? Eu não decrementei o size. Size menos. Ops. Achando que eu estou rodando aqui na linha de comando. Então, return, beleza. João, Maria, Marcos e Daniel. Olha lá, saiu José. Mas observe que esse código aqui ele não está pronto, né? Ele só tratando só do caso do que o elemento não é nem o primeiro nem o último, né? Nem o primeiro nem o último.
que é fácil. Seria fácil também a gente resolver isso aqui. Entenderam aqui, pessoal, que a implementação para o cliente aqui fica transparente? E vocês entenderam que o GET, qual GET aqui tem um custo computacional mais alto? Né? Esse GET da lista encadeada, observem ele, ou o GET aqui do array. Qual GET que tem um custo computacional mais alto? Da lista encadeada, né? Porque ele tem que percorrer, né? Isso, ele tem que percorrer. Então, o GET. E aí, aprenda isso. A gente vai falar sobre com mais detalhes sobre as coleções no próximo encontro. Fazer GET em lista encadeada não é legal. Né? Então, essa implementação aqui, né? Porque esse código aqui, basicamente, se eu mudar aqui para linked list, array list, ele funciona também, né? Essa declaração aqui. Essa implementação aqui para o array list, beleza, né? Esse for aqui. Mas esse for aqui para o linked list, ele não é legal. Né? Por isso que a gente deve evitar de usar dessa forma, usar sempre através do iterator. Aí o iterator está usando tipo next lá mesmo. Então não tem. Ele está mudando os ponteiros. Teve é até mais tranquilo. Uma situação, professor, já tem uns anos que aconteceu. O sistema que a gente trabalhava aqui, ele tinha umas rotinas para gerar relatórios, né? E durante o processo ele usava listas, nessas listas aí do Java, e a implementação que ele estava usando era o array list. E durante o fluxo ele tinha uns passos lá que fazia muita inserção no array list, né? E como o professor demonstrou aí, né, vocês viram que quando o array list acaba, né, aquele array de elementos, ele tem que criar um outro, né, fazer a cópia e tal. E na implementação do Java, ele só aumenta um, né? Então, o array lá ele tem tamanho 100, e a gente precisa botar mais um. O Java cria um de tamanho 101, copia os 100 para o outro, né, e adiciona, né? Só que isso aí, aqui no sistema, ele fazia milhares de vezes, né? Aí chegou um ponto que o sistema estava muito lento mesmo. Aí a gente foi investigar e descobriu que era isso que estava acontecendo, né? Aí a gente só trocou a implementação do array list para o linked list, e o negócio assim que demorava 10 minutos para concluir, passou a ser concluído em menos de 10 segundos. Só por isso. Interessante, né? E aí, pessoal, aproveitando esse gancho, né? Olha que interessante, né? Eles mudaram lá, né? Uma implementação para uma outra, né? Aí que vem a ideia das interfaces, né? A grande sacada das interfaces. Acho que dá tempo aqui, a gente pode agora quebrar esse sistema aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Se eu tenho essas implementações aqui, né? O que eu poderia criar aqui, né? Eu posso criar aqui, eu estou nessa, né? Eu vou criar aqui uma... Como é que eu faço aqui? Aqui, né? Eu vou criar uma interface chamada MyList. Ela vai ser uma interface, né? Aí, o que essa interface tem? Ela tem esses métodos aqui, né? Eu vou pegar os métodos. Essa minha interface tem esses métodos. O ADD, né? Então, ela não define como que vai ser implementado, ela tem o get, ela não define como é que vai ser implementado, ela tem o remove, ela não define como é que vai ser implementado, né? Ela é uma interface, e ela tem um size também, ela não define como que vai ser implementado aqui. E aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar classes que implementam, né? Eu vou criar o meu array list aqui. Esse meu array list é uma classe, né? E ele, o que ele faz? Ele implementa uma interface, a MyList. Se eu digo que ele implementa a MyList, ele já vai reclamar aqui. Por quê? Eu tenho que, obrigatoriamente, eu preciso implementar esses métodos aqui, olha. Ele já pegou todos os métodos que tem definido lá na minha interface e já botou aqui que eu tenho que implementar esses métodos aqui. Eu vou vir aqui, né, que eu já tenho esse código aqui, né, aqui. Então, a minha implementação com array é essa aqui, né? Com array.
Aqui. Pé para lá. Essa é a minha implementação. Eu posso apagar tudo isso aqui. Então, observe, pessoal, que eu apaguei lá o array, aquelas anotações. Aquelas anotações do override, elas não são obrigatórias. É interessante porque, se por acaso, na minha assinatura, eu mudar a minha assinatura e não estiver fazendo a sobrescrita, ele vai reclamar. Para não copiar, ficar tendo que copiar um a um, perder tempo, vou botar aqui. Então, esse aqui é o meu array list. E agora eu vou criar o meu linked list lá. Ctrl X aqui. Eu vou criar aqui new Java class my linked list. É uma classe e ela implementa o meu myList, que é uma interface. E aí aqui está o código dela. Né? Só que não é myList, é myLinkedList agora. E aí, na aplicação cliente, né? Na minha aplicação cliente, o que é que eu faço? Eu devo sempre, pessoal, declarar, por exemplo, o tipo. Sempre tentar a minha variável ser do tipo de interface. Assim, por exemplo, a minha variável, teoricamente, já dependeria só, a minha variável só conhece a interface, ela não precisa conhecer logo as implementações. Só que em algum momento, né, eu vou ter que instanciar. Né? Então, vamos só deixar separado aqui. Eu vou ter definido algum local, em algum momento, em algum local, eu preciso instanciar. Né? E aí eu posso, por exemplo, usar o linked list aqui, né? Aí a minha lista aqui. E aí rodei. Ele tem um comportamento lá, né? Que, teoricamente, se eu mudo aqui para my array list, ele vai funcionar também perfeitamente aqui, né? Sem problema nenhum. Pode falar, Genderson. Professor, eu estava com a seguinte dúvida. No caso, por exemplo, você estava mostrando para a gente outro dia, né? Aqueles casos em quando a gente declarava uma classe como, tipo, a gente colocava a classe principal, colocava na declaração a classe secundária, a subclasse. Aí ele tinha que checar aquelas coisas lá em tempo de execução. No caso da interface, ele checa em tempo de compilação e execução. Não entendi muito. Assim, aqui ele está checando que checagem, por exemplo, que você está dizendo. Tipo, para implementar um método. Ele checa em tempo de compilação. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, se, observe que eu implementei disso, por exemplo, myList, né, do tipo lista, é igual a myArrayList. Ele sabe que esse cara aqui, obrigatoriamente, tem que ser alguém que implementa o ArrayList. Desculpa, que implementa o myList. Por exemplo, se eu criasse aqui uma classe, por exemplo, se aquela classe lá, eu botei o myArrayList, eu vou ver aqui o myArrayList e falo que ele não implementa o myList. Né? Por exemplo, ele não é um myList. Esse código ele já não compila. Né? Ele já não compila, porque ele espera um myList. Então tem que ser uma interface, tem que ser uma... Aqui fica... A interface, Janderson, ela vira um tipo também, né? No Java. Em linguagens baseadas que tem esse conceito de interface, ela vira um tipo. Então, o lista, ele é O professor está cortando tudo. Aqui tá ok, viu? Aqui deu para entender. Aqui também tá ok. Essas internets, cada um com um problema, às vezes sou eu, às vezes é vocês. Então é a minha internet mesmo. Mas eu vou tentar repetir devagar. A interface é um tipo, né? Então, a primeira checagem que ele vai fazer é, se eu tenho uma variável lista do tipo myList, ele só pode receber
uma instância de um objeto que implementa o MyList. Então, essa é a checagem principal que é feita. Eu não posso passar qualquer coisa aqui. Então, eu tenho que implementar. E aí, se eu implemento, né, se eu estou dizendo que eu implemento aqui, MyList, elements, eu tenho que, de fato, implementar. Né? Por exemplo, se eu mudar o nome aqui, adicionar, por exemplo, ele vai reclamar, né, e não vai funcionar. Porque ele vai dizer, olha, essa classe não implementa. Eu não tenho método dd. Então, não vai correr o risco de, no momento da execução aqui, eu chamar um método que não foi implementado. Porque se ele não tiver sido implementado aqui, também não compila. Então, tudo isso é feito em tempo de compilação. Então, se eu executei esse código, logo eu sei que existe uma implementação. A implementação pode estar com defeito, né? Eu posso, sei lá, não fazer nada na implementação, lançar uma exceção, tudo mais. Eu queria, faltam uns 15 minutinhos, acho que a gente consegue mostrar essa questão do generics. O Edno colocou aí, era uma dúvida, Edno? Então, beleza. Essa minha implementação, observe que essa minha implementação, ela é uma implementação que só funciona com strings, né? Ela só funciona com strings. Então, não é a melhor implementação possível aqui. Mas, no Java, eu poderia, primeira tentativa, antes de ter o generics, eu podia fazer o seguinte. Não, vou tratar como se fosse object, porque já que tudo é object, né, eu posso tratar ela como object. Aí eu mudei aqui minha interface, né, vai quebrar, né, observe que quebrou, não funciona, por quê? Agora eu tenho que sobrescrever de fato, né, então esse get, ele tem que retornar um object. Posso retornar uma string, tem que retornar um object. O que mais? Só isso, né? Mas não. Aqui... o ADD, né? O ADD tem que ser object também. Né? Adicionar um object, não um... E aí o meu node aqui esperava uma string, né? Então eu vou passar para o object aqui. Esse cara aqui armazena agora object. Adiciona object aqui. Resolvido tudo? Então, eu estou adicionando agora, estou tratando como se fosse object. Será que eu deixo o meu array list de lado? Acho que eu vou deixar o array de list de lado por enquanto. Não vou trabalhar com array list não, só para a gente ter um código aqui para mexer. Então, beleza, o meu myLinked list eu mudei aqui, não sei se está tudo certo, mas vamos imaginar que está tudo certo. E eu vou usar o eu não tenho array list por enquanto, eu tenho só o myLinked list. Agora eu estou adicionando João, Maria, José, né? Eu vou mandar imprimir agora. Aqui eu posso adicionar strings, né? Funciona normal, como funcionava antes. Eu posso agora adicionar números aqui também, né? Por exemplo. Olha lá, agora permite adicionar. E até agora está parecendo que está adicionando elementos heterogêneos. É verdade que está adicionando elementos heterogêneos? Não, né? Porque eles são todos objetos. Todos objetos. Então, o que ele está armazenando lá é apenas um ponteiro para object, né? Então, está tudo bem aqui. Está tudo tranquilo aqui. E aí, esse println, ele funciona tranquilo, por quê? Porque o println, ele espera um object, né? Vocês lembram? Ele não espera uma string. Ele tem até o caso da string, mas ele também aceita o object, né? Então, eu estou passando um object aqui, não está funcionando tranquilo, ó. 10, 20, 30, normal. Mas, se eu tentar agora, integer, x, pegar o primeiro elemento, né? Lista,
get 0. O primeiro elemento é o 10, né? Depois, sysout. Está acabando, pessoal. Quem quer acompanhar até o final, e mandar imprimir o X aqui. Né? Observe que ele deu erro aqui. Por que ele deu erro aqui? O lista_get retorna que tipo? É um int, né, professor? Não, na definição, olha, vamos olhar aqui a definição da interface. O get retorna que tipo, né, de dado? O object. E aí, aqui é que chamamos de downcast, né? Então, eu estou saindo do object, né, que é uma superclasse aqui, né? E estou querendo atribuir um cara para um integer, né? Mas nem todo object é um integer, né? Então, a linguagem, né, isso não é questão do Java, ser chato nem nada, mas a linguagem que é estaticamente tipificada, ela não pode assumir isso porque nem todo object é um integer, né? Então, ele não pode fazer isso por padrão. Aqui, antes do generics, a gente tinha que trabalhar dessa maneira e aí eu fazia o cast. Eu tinha o meu controle lá, né? Fazia o cast. Vou rodar agora, por exemplo, vocês vão ver que vai funcionar bem, né? Olha lá, 10, 20, 30, imprimiu novamente o 10, né? Eu fiz aqui o cast. Só que esse código aqui é perfeitamente válido, né? O string também é um object. Agora, o que vai acontecer aqui? No código aqui, na hora que eu pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento agora da lista é o João, né? Que é uma string, né? Quando eu tento fazer esse cache aqui, vai dar o quê? Um erro em tempo de execução, né? Que não é legal, né? Então, ele deu um erro em tempo de execução, porque eu simplesmente fiz o cache confiando que tinha um integer, né? Eu poderia ter feito um if aqui, né, verificar se esse cara é uma instância de integer antes, mas se eu tentar fazer o cache sem verificar, vai dar erro aqui em tempo de execução. Ok? Então, tem um erro aqui em tempo de execução. E aí, onde que entra a questão dos genéricos aqui, né? O generics, ele permitiu a gente criar estruturas, por exemplo, na lista, que eu, ao invés de trabalhar ela como object, posso usar um parâmetro aqui, que é um tipo. Dizer, olha, essa minha interface, MyList, ela é um T, ela espera um parâmetro que é o T. E aí, ao adicionar um objeto, eu vou adicionar um objeto do tipo T. Ao pegar um objeto, ele vai me retornar um objeto também do tipo T. Do tipo T. Ok? Então, essa é uma interface agora usando generics. Agora, lá na minha implementação, né? Essa minha implementação, olha aqui, já deu um erro aqui, né? Olha, um warning. Esse meu MyLink de list, ele vai implementar o quê? MyList T, né? E de onde está vindo esse T? Vai vir daqui. Eu vou ter que passar um parâmetro T, e aí eu vou implementar uma interface do tipo T. Agora, né, o meu tipo do elemento aqui não é mais object, é um T. Ao adicionar um elemento aqui, eu não vou adicionar um elemento do tipo object, mas um elemento do tipo T. Olha, observe que eu estou mantendo a consistência, né? Tudo é T, T, T. Ao adicionar aqui, já que eu estou querendo sobrescrever ali, eu tenho aqui um T. Só no elemento do tipo T. Ao retornar aqui, eu retorno um objeto do tipo T. E acho que morreu, né? Resolvido. Agora, observe que ele está me dando aquele warning, né? Que dá quando a gente usa lista e a gente não define qual que é o tipo dela, né? Aqui, né, eu vou ter o mesmo problema, o código vai executar, né? E vai dar aquela exceção, ó lá. Eu adicionei o João 10, 20, 30, e aí na hora que fui tentar pegar o João, ele me deu o erro. Porém, agora, ele é um generics. Eu posso chegar aqui e falar, não, eu quero uma lista de integer. E o meu MyLinkedList, né, olha, que é o tipo da interface, né? Ela tem o tipo lá, né? E a minha lista, a minha classe concreta, eu também vou dizer que ela é um integer aqui. Agora, observe que eu tenho um erro aqui em tempo de compilação. Entenderam aqui, galera? Tem um erro agora em tempo de compilação.
esse meu código aqui não roda mais, ele não roda. Porque eu não posso adicionar João, porque João é uma string. E eu explicitamente disse que essa minha lista ligada aqui, ela é do tipo integer. Por isso que é importante a gente usar o generics aqui. Então, agora eu posso comentar aqui, né, tranquilamente. Aí ele vai rodar e vai funcionar lá perfeitamente. E aí, entenderam? Viram a nossa construção aí da nossa lista ligada? Eu entendi, professor. Dúvidas? Janderson? Ok, professor. Antonino, tudo jóia, pessoal? Breno, Diego, viu? Assim, a minha lista aqui, ó, aqui que entra a questão dos genéricos, né? Então, por exemplo, agora eu tenho, na hora que eu defino o tipo, observe que na hora que eu defini o tipo aqui, disse, olha, ele é um MyList, eu passei um parâmetro a mais, que é o tipo, né? Por isso que a gente chama isso de polimorfismo paramétrico. Eu disse que ele, não disse simplesmente que ele é uma lista, que ele é MyList. Ele é um MyList e passei um parâmetro aqui, ó, o integer. É como se agora esse integer entrasse no lugar desse t aqui, ó. Então, todo mundo aqui é integer. Onde aparece t, aqui, vai aparecer um integer agora. E aí, na minha lista encadeada, eu tenho que também definir que ele implementa em uma lista t. Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, olha, ele implementa um integer, ela só funcionaria para integer, né? Mas eu tenho que dizer, olha, é genérico. Implementa para qualquer tipo aqui. Que é independente, as outras operações aqui todas são independentes, né? E aí eu poderia fazer a mesma coisa com o meu array list, né? Poderia fazer a mesma coisa para a gente finalizar aqui, fazer o push lá. Então, my array list t, aqui. Ops. Aí agora as implementações aqui em elementos, eu vou botar aqui, acho que num object, não, no object não, agora é t, né? Não, posso deixar em object aqui. Object, aqui eu faço um object. Só que na hora de adicionar, né, eu vou adicionar t. Né, vou adicionar um t. E aí, quando ele for pegar o elemento aqui, por exemplo, aqui eu vou ser, vai ser um object. Object. Na hora de adicionar aqui, na hora de pegar, né, object. Vou estar pegando aqui um objeto, ele é um objeto, né? Então eu tenho que fazer aqui um cast. Para t. Assim? Não, aqui é t, né? Faço o cast aqui, deve estar reclamando que está fazendo cast. Tem um surprise aqui que eu posso eliminar esse warning aqui. O remove, o sizing. Eu acho que já funciona. O app aqui, agora eu vou comentar isso aqui. Vou rodar aqui. Perfeito. Se eu tentar colocar agora que é um... o array list aqui eu tenho que deixar explícito que é um array list de integer, né? Aí ele vai me dar um erro em termos de compilação, ele não compila. Aqui, pessoal, a interface, né? A beleza da interface está nisso aqui. O único ponto aqui que tem uma dependência com as classes concretas é aqui, né? Nessa linha 14. Então, esse código ainda não está 100%, porque existe uma dependência de uma classe concreta. Esse meu cliente aqui ele depende de uma classe concreta aqui, olha, o array list. Por isso, quando vocês forem estudar lá os padrões de projetos, vocês vão ver alguns padrões que são construtores, né? E vocês vão ouvir falar também, quando vocês estiverem trabalhando, no conceito de injeção de dependências. Então, é umas estratégias que permite você injetar uma classe concreta, né, uma instância de uma classe concreta, né, no teu código, sem você estar escrevendo ali explicitamente, instanciando, né? Então,
aqueles padrões de projeto, o princípio Solid lá, né, de segregação de interfaces e o inversão de dependência, né, tenta evitar esse tipo de coisa aqui, né, de você ter distanciações de classes concretas no teu código. Você trabalhar sempre com interface, porque teu código aqui, ele evita isso. A gente vai ver, por exemplo, com o exemplo do JDBC, que no teu código você não vai ver instanciação em nenhum momento de uma classe concreta. A gente vai implementar o código todinho a partir das interfaces, sem usar em nenhum momento explicitamente dizer, olha, eu quero que instanciar new MySQL statement, new MySQL result set. Não vai ter isso no teu código. Então, ele foi todo projetado, o framework muito bem projetado, de forma que só tem um momento que você explicitamente diz ali qual que é o driver que vai ser usado, mas isso pode vir até de uma string, de uma variável de ambiente. Então, o teu código todinho não precisa saber qual driver que ele está utilizando. Você consegue funcionar perfeitamente. Espero que vocês tenham visto melhor a visão agora da importância do conceito de interfaces, né? Então, interfaces, com essa forma de você definir realmente um tipo abstrato de dados, você só define ali os métodos, né, abstratos, e você pode depois fazer as implementações concretas. E se você conseguir fazer a tal da injeção de dependência, você consegue escrever uma aplicação cliente que nem sabe quais as classes concretas que existem. E na implementação, por exemplo, que o Wilby comentou, né, como estava utilizando a lista, né, o Java Framework Collection foi implementado dessa maneira, eles conseguiram, em um ponto do código, alterar lá a instanciação lá de um linked list, de um array list para um linked list, e conseguiu melhorar aí a eficiência do código deles, né? Sem ter que, imagina se o linked list e o array list não fossem do mesmo tipo, né? Fossem tipos diferentes, com chamadas de métodos diferentes, eles teriam que mexer no código todinho, nas várias ocorrências que aparecem lá, para poder ter o ganho deles. Eles mudaram apenas uma única linha de código, talvez, se estiver certinho lá, mudou apenas uma única linha de código e conseguiu ter o efeito que esperava. Tudo bem? Entenderam aí? Acho que conseguimos aí mostrar a ideia de uma coleção, né? Um exemplo de uma coleção, uma lista encadeada, uma lista implementada tanto de forma encadeada quanto de forma contígua. Passamos aqui a ideia básica de generics, né? Um exemplo aqui de generics, a gente mesmo, ao invés de apenas usarmos um genérico, mostrando um exemplo de quando você poderia implementar alguma coisa usando genérico, você mesmo criando genéricos, né? Vimos aqui o conceito de interfaces, e eu acho que deu uma boa introdução aí para que serve o Java Framework Collection, e dizendo, na prática, a gente não vai criar as nossas listas, a gente vai usar o que já tem implementado. Foi apenas para vocês verem a diferença entre um linked list e um array list. Vocês podem botar no Google aí que vocês vão ver um monte de gente perguntando qual é a diferença entre um e outro. E aí, no próximo encontro, a gente vai mostrar realmente o Java Framework Collection, e aí a gente pode falar um pouquinho da complexidade de algum dos métodos deles. Então tá jóia, pessoal. Vou encerrando aqui. Então, parar a gravação. Nenhuma dúvida, não?